Olá meus amigos, olá minhas amigas, fala galera em todo o Brasil. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao Aprova Concurso. Me permita me apresentar, sou o professor Brian Azael da Silva e sou professor de Matemática e Raciocínio Lógico aqui da equipe do Aprova Concurso, legal? Que alegria, que satisfação ter sua companhia. Muito obrigado pela confiança, por acreditar desde já no nosso trabalho e levar o Aprova Concurso até a sua casa, onde quer que você esteja, viu? O motivo de estar aqui falando para você é um motivo muito nobre, um motivo realmente de muita alegria, que é a sua preparação para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Você que está pensando em fazer a prova, você que já se inscreveu para a prova, sabe que existe uma ampla concorrência e que trata-se de um grande desafio, do momento da inscrição até o momento da publicação do seu nome no Diário Oficial da União, legal? Tem toda uma etapa de preparação e nesse vídeo, nesta aula, eu quero convidar e dar algumas dicas a você de como fazer uma prova de raciocínio lógico, ok? Não é difícil encontrar pessoas que olham e falam: Brian, raciocínio lógico para mim, cara, não tem a menor lógica, eu não entendo nada de raciocínio lógico, eu sou sempre um desastre em concurso público em raciocínio lógico e não vejo a menor lógica no estudo do raciocínio lógico. Bom, isso é algo comum. Eu encontro pessoas aí nas ruas, ou pessoas mandam e-mail pra gente, entram em contato com a gente nas redes sociais, falando que não tem a menor aptidão com raciocínio lógico, se julgam, né, muito ruins em raciocínio lógico. Bom, eu tenho uma notícia legalzinha para dar para você, que é a seguinte: olha, assim como a química, a física, a matemática, o português, a biologia e a história, tem seus conceitos, suas definições, as suas regras, o raciocínio lógico também. E muitas vezes você fracassa em provas de raciocínio lógico não porque te falta aptidão, e sim falta conceito, falta aquela formação básica, falta você conhecer as definições, quais são as regrinhas, como funciona questões de raciocínio lógico, principalmente ter vivência em resolver questões de concurso público quando o assunto é raciocínio lógico. Então, o dia que você aprende a resolver usando as regras, usando os conceitos e usando as definições próprias do raciocínio lógico, você vê realmente que tratava apenas de conhecer um pouco mais da matéria. E acredite, nenhuma questão da prova cai no campo do eu acho, do eu tenho que ver, talvez seja assim, a minha opinião. Cara, não. Acredite, provas de raciocínio lógico não estão lá para você achar qual alternativa é melhor, não. Estão lá para você aplicar uma regra que já existe e acertar a questão. Então muita gente fala assim: ah, mas eu acho que a letra C... Não se trata disso. Se trata justamente de falar: puxa, essa questão aplica uma regra já existente. Você não vai lá no dia da prova para criar uma regra lógica. Não, você vai lá para aplicar as regras lógicas que já existem, já foram provadas e já estão prontas. Você só precisa usar as regras. Por isso que quando você aprende as regras, é muito comum, eu recebo isso diariamente no meu e-mail, de pessoas agradecendo e falando assim: Brian, eu não acredito, eu fui fazer a prova de raciocínio lógico, tinha 10 questões, eu acertei 9. Eu não sabia nenhuma delas e agora eu consigo acertar quase todas, ou até gabaritar a prova, porque trata-se da aplicação de regras, ok? E eu vou falar um pouquinho sobre essas regras para você e mostrar o básico do raciocínio lógico, onde você fala: puxa, tá aí, ele tem razão. Pode ser que eu aprendendo as regras eu consiga realmente mandar bem. Vem comigo que eu vou te mostrar alguns detalhes. Olha só, uma foto inspiradora pra caramba, a foto do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Seu próximo trabalho, seu próximo emprego, realmente uma foto grandiosa e inspiradora a você que está iniciando essa caminhada, legal? Aqui estamos nós para mais uma aula para você. Vamos começar com alguns detalhes específicos do concurso. Primeiro, banca organizadora. A banca organizadora é a Fundação Getúlio Vargas, sem dúvida uma das maiores e mais renomadas bancas de concurso público do Brasil. Aplica muitas provas de matemática, muitas provas de raciocínio lógico e, claro, sempre com um estilo muito particular, muito próprio de suas questões. Legal? Já vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui está o edital.
Edital 19 do ano de 2018. Atenção às inscrições, elas vão de 23/4 a 5/6 e a prova tem um tempinho ainda, hein? A prova será realizada no dia 22/7. Legal? Quando o assunto é raciocínio lógico, tem uma ementa previamente determinada e eu gostaria de ler essa ementa com você. Olha só, o que cai na prova? A lógica das proposições, valores verdade, verdadeiro ou falso, os conectivos e ou, a implicação, a negação, as proposições compostas e proposições equivalentes. Problemas de deduzir informações de relações arbitrárias entre objetos, lugares, pessoas, eventos fictícios, orientação espacial e temporal. E aqui um detalhe. Esta é uma prova de raciocínio lógico matemático, ou seja, existem questões de lógica que aplicam os conceitos e as regras da lógica, mas também pode ter questões de matemática, por isso o raciocínio lógico matemático, olha só, pode cair. Números racionais. O que são números racionais? Frações. As operações, a porcentagem e a proporcionalidade. Também medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo. Legal? Então, um pouquinho de raciocínio lógico, um pouquinho de matemática. Legal? Muito bem. Eu quero que você entenda que conhecer as regras do raciocínio lógico para resolver uma prova da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, é sempre na forma de problemas, ok? Então, eu sinto muito dar essa notícia a você, mas não adianta você se preparar para essa prova resolvendo questões do tipo calcule, do tipo resolva, do tipo determine, do tipo obtenha. Não é essa a tônica da prova, não é essa a dinâmica. Hoje, o raciocínio lógico, a matemática, trabalha muito com a resolução de problemas. Pode pegar Getúlio Vargas, Sesgran Rio, CESP, Carlos Chagas, ESAF, as grandes bancas de concurso público do Brasil. Eles trabalham muito com a resolução de problemas. Assim, avalia no candidato 3 itens: a capacidade de leitura, a capacidade de interpretação e a capacidade de resolver. Quando pede apenas para se resolver, você avalia um item. E claro, um concurso concorrido, um concurso disputado, precisa avaliar os candidatos de uma forma mais completa. Por isso, se acostume. Você terá que resolver muitas situações, problemas aí ao longo desta prova, ok? Então já vou adiantando. Cara, eu não sei nada sobre quais serão as questões da sua prova, mas eu tenho certeza pela experiência diária aqui no concurso público. Quando você pega uma prova da Getúlio Vargas, abre a prova, pode ter certeza, sempre terá uma situação, um problema atrás da pergunta, ok? Vou mostrar para você a primeira situação. Olha só. Considere a afirmação: mato a cobra e mostro o pau. A negação lógica dessa afirmação, letra A, não mato a cobra ou não mostro o pau. Letra B, não mato a cobra e não mostro o pau. Letra C, não mato a cobra e mostro o pau. Letra D, mato a cobra e não mostro o pau. Letra E, mato a cobra ou não mostro o pau. Um dia eu também não conhecia as regras do raciocínio lógico. E um dia tinha em minha frente um desafio desse tamanho, onde você fala: meu Deus, Brian, me parece que todas as questões têm um gabarito igual ou quase igual. Cadê a lógica do processo? A lógica consiste justamente em aplicar o edital, tá vendo o edital aqui? Então, aplicar os temas do edital na resolução de problemas, ok? Vou te dar algumas dicas aqui bem legais. Primeiro, a lógica que cai em concurso público é a chamada lógica das proposições, ok? Conhecido como lógica proposicional. As proposições são basicamente sentenças, frases que podem ser classificadas em verdadeiras ou falsas, ok? Isso é uma proposição, uma frase declarativa afirmativa que pode ser verdadeira ou falsa. Por exemplo, quando eu digo mato a cobra, essa é uma sentença que pode ser classificada em verdadeira ou falsa, portanto é uma proposição. Mostro o pau, outra proposição, outra sentença que pode ser classificada em verdadeira ou falsa, perfeito? Note
que uma frase sozinha, uma frase única, ela é chamada de uma proposição simples. É uma única sentença, é uma única declaração. Mato a cobra, mostro o pau. Juntas, elas passam a receber outro nome. Então, olha só, a lógica das proposições funciona assim. Uma proposição é categorizado como uma proposição simples, ok? A partir do momento que você tem duas ou mais proposições, nós passamos a chamá-la de proposição composta. Uma proposição composta é justamente quando nós trabalhamos com duas ou mais proposições simples. Aí a proposição passa a se chamar composta, como essa que você está vendo. Mato a cobra e mostro o pau. Só que toda vez que você está com uma proposição composta, você precisa colar essas proposições. E para colar essas proposições, aparece o que nós chamamos de conectivos. Os conectivos, ou os operadores lógicos, são justamente a cola de proposições. Aí você fala, tá, Brian, mas quantos conectivos são? Tem um monte? Não, não são tantos, não. Vou apresentar para você os básicos, tá? Veja, o primeiro conectivo que eu apresento para você é o conectivo chamado de conjunção. O que é uma conjunção? É usar o conectivo e. O conectivo e, na lógica, tem um símbolo próprio, que é o acento circunflexo. Então pode ser que duas proposições estejam coladas por uma conjunção, pelo uso do conectivo e. Exatamente o que está no nosso texto. Olha lá, ó. Duas proposições coladas pelo conectivo e. Pode ser também que apareça outro conectivo chamado de disjunção. Vamos lá? A disjunção é justamente um outro conectivo lógico, que é o conectivo ou. E o conectivo ou é o acento circunflexo de ponta cabeça ou o Vzinho minúsculo. Legal? Outro conectivo que está no edital e, cara, vai cair na sua prova é a chamada implicação. A implicação, também conhecido como condicional, é o mais cobrado em concurso e provas de exame do Brasil inteiro. Anota o que eu estou dizendo. Vai cair na prova do TJ de Santa Catarina. Vai ter implicação, porque todo concurso tem implicação lógica. Que é justamente a ideia do se uma coisa, então outra. Se e então. O símbolo lógico é o símbolo, a simbologia é a seta. Legal? Muito bem. Acredite, a comunidade do raciocínio lógico julga essa questão uma questão fácil e uma questão mínima. Pô, mas não desanima assim. É verdade. E você vai entender por quê. Toda vez que você fala na negação lógica, é claro que negar, logicamente, é deixar o que é verdadeiro falso e deixar o que é falso verdadeiro. Legal? O que poucas pessoas sabem, ou poucas pessoas lembram talvez na hora da prova, é que existe uma regra lógica previamente determinada, previamente provada e previamente construída para negação. E aí eu falo, cara, você não vai igual um louco lá ver qual das alternativas se encaixa melhor. É basicamente aplicar uma regra que já existe. Quer ver? Quando eu falo em uma sentença, eu vou chamar carinhosamente a primeira declaração de declaração P, a segunda declaração de declaração Q. Perfeito? E o conectivo é o conectivo E, o acento circunflexo. Você acredita que já existe uma regra para se negar isso? Então trata-se de uma questão de aplicação direta e imediata da regra. Qual é a regra? Atenção, você muda o valor lógico da sentença P, muda o valor lógico da sentença Q e aplica a regrinha dizendo que a negação do conectivo E se faz usando o conectivo OU. Quer ver? Como eu nego a proposição simples mato a cobra? Dizendo não mato a cobra. Como se nega a declaração mostro o pau? Dizendo não mostro
o pau. Perfeito? E aqui entra a regra, conhecida como Lei de De Morgan, que é justamente como proceder com a negação do conectivo E. Para se negar o conectivo E, se usa o conectivo OU. A negação do E se faz usando o OU. Da mesma forma que a negação do OU se faz usando o conectivo E. Então, para negar o conectivo E, você troca para OU. E para negar o OU, você troca por E. Logo, aqui está a resposta correta. Não mato a cobra ou não mostro o pau. Entenda, coloque em sua cabeça que não se trata da alternativa que você julga ser a melhor, e sim da alternativa que tem a regra previamente construída. Quando você coloca isso na sua cabeça, já começa a olhar as questões de um jeito diferente. Quer ver? Para o vídeo aí e tenta resolver essa questão só com o que eu ensinei até aqui. Vai lá. Prestando depoimento, o depoente declarou: estava no escritório às 10 horas da noite e o telefone tocou. Após a investigação, verificou-se que a declaração era falsa. Então, é correto concluir que o depoente fez o quê? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Vamos lá. Com tranquilidade, calma, você já sabe que tem proposição. Proposição é frase que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Qual é a primeira proposição? Estava no escritório às 10 horas da noite. Essa proposição, como é uma frase única, trata-se de uma proposição simples. Lembre-se, proposições simples podem ser verdadeiras ou falsas, legal? Qual é a outra proposição? O telefone tocou. Legal? Essas duas proposições simples têm um conectivo, tem um operador lógico. Qual é o conectivo? O conectivo E. Perfeito? Agora veja, se essa frase é falsa, como nós vamos mudar o valor lógico dela? Fácil. Vamos mudar o valor lógico da primeira, vamos mudar o valor lógico da segunda e, mais uma vez, reforço, a negação do E se faz utilizando o conectivo OU. Essa é uma regra lógica. Para negar o E, usa OU. E aí, muda o valor lógico das proposições. Como se muda estava no escritório às 10 horas da noite? Dizendo que não estava no escritório às 10 horas da noite. Perfeito? Como se nega o telefone tocou? O telefone não tocou. Pronto. Tá feita a nossa negação. Não estava no escritório às 10 horas da noite ou o telefone não tocou. Mais uma vez, resposta assinalada aqui na letra A. Perfeito? Entenda, você precisa conhecer as regras que tem o raciocínio lógico. A partir do momento que você conhece as regras, automaticamente você não sofre mais ficando igual uma barata tonta. Ah, eu não sei se é C ou a D ou a A, parece tudo igual, larga tudo. Calma, existe uma sequência para aprender as regras e logo aprendendo elas, você vai mandar super bem na prova, legal? Vamos para frente com mais uma questão, ó. Os advogados Miguel e Lucas conversaram sobre determinado processo que vão receber. O Miguel disse: se esse processo é de danos morais, então tem 100 páginas ou mais. O Lucas disse: não é verdade. O que Lucas disse é logicamente equivalente a dizer o quê? Peraí, ele disse, Lucas falou que não é verdade. Se não é verdade, ele está sugerindo que seja feita a negação. Eu não posso dar uma aula, nem que seja uma aula demonstrativa, para alguém que está estudando raciocínio lógico e não explicar a implicação condicional. Cara, vai cair. Todo concurso público que tem raciocínio lógico cai a implicação, cai o condicional. Lembre-se, o condicional é uma estrutura do tipo se P, então que. Repare, se uma coisa, então outra. Olha lá, ó. Se,
Esse processo é de danos morais. Aqui está a primeira sentença. Esse processo é de danos morais. Então, tem 100 páginas ou mais. É justamente o lance de se P se declara uma coisa, então declara-se outra. Perfeito? O condicional, a implicação lógica, ela, assim como a disjunção, assim como a conjunção, precisa ser entendido com carinho. Para explicar em detalhes para você, eu vou trazer um outro exemplo mais fácil e depois a gente volta fechando com esse da Getúlio Vargas. Pode ser? Olha só, pega esta frase aqui, ó. Se Brian prometeu, então ele irá cumprir. Ok? Esse é um condicional. Todo condicional é uma sentença do tipo se uma coisa, então outra. Perfeito? A primeira declaração, a primeira proposição, ela recebe um nome especial. Ela é chamada de antecedente, antecessor, mais conhecido também como premissa. Premissa, antecedente ou antecessor. Já a segunda proposição, a segunda declaração, então, outra declaração, ela é conhecida como consequente, conclusão ou também conhecida como tese. Perfeito? Premissa, então, tese. Pense, cada proposição, isso é muito importante. Você precisa entender que a premissa pode ser verdadeira ou falsa. A tese pode ser verdadeira ou falsa. Por isso, nós temos que avaliar todas as possibilidades. Quer ver? Se a premissa é verdadeira e a tese é verdadeira, significa que o Brian realmente prometeu, e com a tese verdadeira significa que ele realmente cumpriu. Puxa, ele prometeu, ele cumpriu. Premissa verdadeira, tese verdadeira. Quando a premissa é verdadeira e a tese verdadeira, aconteceu tudo como planejado. A promessa foi cumprida, portanto a frase é verdadeira, ok? Premissa verdadeira, tese verdadeira, deixa a frase verdadeira. Legal? Próximo. Premissa verdadeira, mas pode acontecer da tese ser falsa. Se a premissa for verdadeira e a tese for falsa, atenção aqui, porque significa, nesse contexto, que o Brian prometeu, mas ele não cumpriu. Atenção, quando a premissa for verdadeira e a tese for falsa, é a única configuração, é o único jeito do condicional ficar falso. Um condicional estará com o resultado falso, a frase será uma mentira quando tiver a premissa e não acontecer a tese. Tem a premissa, mas não tem a tese. Ou seja, ele prometeu, mas não cumpriu, deixa o condicional falso, deixa o condicional negado, torna o condicional uma mentira. Legal? Veja que tem mais algumas possibilidades. Pode ser que a premissa seja falsa e a tese verdadeira. O que significa isso? O Brian não prometeu, mas ele cumpriu. Se ele não prometeu, mas cumpriu, não tem problema, a frase será verdadeira. E por último, se ele não prometeu e ele não cumpriu. Repare, se ele não tinha prometido e não cumpriu, tá tudo certo também. O único jeito de travar o condicional, de deixar ele falso, de tornar um condicional uma mentira, é quando tem a premissa, ou seja, ele falou que iria fazer e não fez, ok? Tem premissa e não tem a tese. Tem a premissa e não tem a tese, ok? Cara, guarda isso. Se você não estudar com a gente, se você decidir por estudar por conta e manter o seu foco de estudos e não contratar o nosso curso aqui da prova, por favor, para o seu bem, guarda isso, ó. Toda prova cai condicional. Toda prova vai cair uma questão dessa. Se uma coisa, então outra. Para que essa frase seja mentirosa, tem a premissa e não tem a tese. Volta aqui e vamos resolver a questão da Getúlio Vargas. Olha lá, esse processo é de danos morais e ele tem 100 páginas ou mais. Para que essa frase seja
uma negação. Para que essa frase seja uma mentira, o que precisa acontecer mesmo? Tem a premissa e não tem a tese. Na prática, esse processo é de danos morais, tá vendo? Ó, está garantida a premissa. E tem, vamos colocar aqui, e tem menos de 100 páginas, ok? E tem menos de 100 páginas. Ou seja, eu tenho a premissa verdadeira seguida de tese falsa. Ele prometeu, mas não cumpriu. Tem um motivo, né? Tem um motivo, mas acabou não acontecendo, não geriu o resultado no final. Qual é a alternativa correta? Letra E, ó. Esse processo é de danos morais e tem menos de 100 páginas. Guarda isso com carinho, porque é uma questão certa em qualquer concurso e exame, em especial da Getúlio Vargas aí, perfeito? Percebeu? Ao longo dessa aula eu tentei mostrar para você, primeiro, o que são questões de raciocínio lógico. Percebeu isso? Um problema, uma situação fictícia envolvendo pessoas, objetos, lugares, que você precisa usar as regras da lógica para dizer o que vai acontecer. Então muita gente fala, nossa, que edital confuso, eu não entendo esse edital. A aula serviu para isso. Você vê situações e problemas que falam, vai ter uma historinha e eu preciso usar o raciocínio lógico para resolver essa história. Legal? Aproveitei também essa aula para te mostrar coisas mínimas quando o assunto é raciocínio lógico e questões que dá para acertar, e mais legal de tudo, dá para acertar rápido. Você consegue rapidinho resolver e chegar à resposta dessas questões de raciocínio lógico. Espero que você tenha se inspirado, espero que você tenha se motivado a estudar e aprender mais raciocínio lógico. E claro, convido você a participar conosco aqui do nosso curso. Cara, tenha certeza que ao final do curso você vai estar evoluindo muito o seu raciocínio lógico. E olha, não é difícil encontrar pessoas que julgam que gabaritaram ou praticamente gabaritaram uma prova de raciocínio lógico estudando com a gente, legal? Espero que você tenha se inspirado e principalmente que você tenha quebrado a barreira e falado assim, cara, dá para aprender raciocínio lógico, dá para acertar questões de raciocínio lógico e principalmente dá para encontrar lógica no estudo de raciocínio lógico, ok? Convido a você, venha com a gente, cara, faça o curso com a gente, se prepare conosco, tenho certeza que você vai fazer uma grande prova de raciocínio lógico, tá certo? Se você decidir em manter o seu foco de estudos e continuar por conta própria, veja, tem outros conectivos, tem outros operadores e tem outras regrinhas da lógica. Procure sabê-las que você vai conseguir acertar e mandar bem em raciocínio lógico e com certeza vai ser uma das questões e uma das provas que você mais vai pontuar, legal? Cara, todo sucesso do mundo a vocês, viu? Espero vocês lá nas nossas aulas, tá? Um ótimo estudo a todos, uma ótima preparação. Que Deus abençoe sua vida sempre. Cara, muito, muito obrigado por passar esse tempo junto conosco, de ter assistido a minha aula. Cara, eu fico muito feliz de você ter se inspirado e principalmente espero que eu tenha ajudado você de alguma forma. Pode ser? Um ótimo estudo a todos, um ótimo abraço, uma ótima prova. Espero vocês, viu? Tchau, tchau.